A voz do cidadão. 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 A voz do... Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje vamos fazer um pequeno comentário ainda sobre os compromissos estabelecidos pela presidente eleita com relação ao controle da administração pública, que é o que interessa ao cidadão comum que paga e é pagador dos impostos e dos tributos. Vamos comentar isso em virtude dessa grande esforço de obras do PAC, que deverão ou não ter um critério de licitação mais apurado, mais refinado. Vamos aprofundar ou não o controle do Estado sobre a aplicação do dinheiro público. Essa é uma questão fundamental no momento em que a presidente se compromete com essas instituições fins de controle do próprio Estado, ao mesmo tempo que se compromete com um investimento, com o aprofundamento, ampliação das obras e do investimento público. Por que razão? Porque nós temos que entender o que significa a natureza do poder público. Por que ele tem que fazer uma licitação pública? O que é um edital de licitação pública? Que critérios ele deve obedecer? Os critérios, de maneira geral, estão nos princípios da administração pública. O princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência com que se contrata serviços e compra de produtos pela administração pública. O princípio da eficiência, por exemplo, é o princípio de se comprar pelo menor preço a melhor qualidade que o fornecedor tenha a oferecer. O princípio da publicidade é que o edital deverá ser amplamente divulgado para que todos tenham igual chance de participar da licitação. O princípio da legalidade é que nada poderá ser feito na administração pública sem estar previsto em lei. O princípio da impessoalidade e da moralidade, os nomes estão dizendo, quer dizer, tem que obedecer a critérios morais, tem que obedecer a critérios impessoais. Não se pode contratar na administração pública por indicação desse ou daquele amiguinho, ou partidário, ou religionário. Isso é inadmissível. A propósito disso, nós temos que remarcar aqui que no último dia 19, portanto 3 dias atrás, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, numa ação conjunta, desmontaram um esquema de corrupção nos municípios de Cuiabá, Barra de Garças, Pontal do Araguaia, Canarana, Novo São Joaquim e Ribeirãozinho, no interior do estado de Mato Grosso, e descobriram que empresas subexecutavam a terraplanagem, obras de pavimentação de estradas e implementavam asfaltos com espessura menor do que exigido no edital. Além do que o edital era vicioso. Isso é um trabalho de análise, de pesquisa, que redundou no descobrimento de um desvio de mais de 38 milhões de reais, segundo estimativa da própria CGU. Portanto, vocês vejam que incoerência. No momento que você está montando um novo governo, escolhendo correligionários, partidos da base de sustentação do governo, para cargos da administração pública, cargos de primeiro escalão como ministro, cargos de segundo escalão como presidentes e chefes de instituições de Estado, é muito importante o cidadão ficar de olho na aplicação do dinheiro público, como reza, inclusive, um dos programas mais bem-sucedidos da própria CGU. A voz do cidadão. 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 A voz do A cidadão. voz do cidadão. A 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 voz do cidadão.